A contradição é a primeira coisa que você sente ao acordar. Você olha para o que construiu, a carreira, o respeito, o físico, a disciplina. Tudo parece no lugar, mas há um vazio no centro do seu peito que nada disso preenche. É como se você tivesse erguido um império magnífico, mas esqueceu de construir a sala do trono. Lá dentro, não há um rei. Há um menino assustado, perguntando-se quando alguém vai finalmente bater a porta e descobrir o segredo, que tudo isso é uma fachada. Seu maior medo não é falhar, é ser descoberto. É que por baixo de todas as conquistas, elas vejam a verdade que você trabalhou tanto para esconder, a vulnerabilidade. O desejo inconsciente que move cada um dos seus atos de força é, paradoxalmente, o desejo de ser amado justamente pelo que você não mostra, de ser escolhido não pelo papel do homem bem-sucedido, do provedor, do rochedo, mas pela textura crua e humana que está sob a superfície polida. Essa dor que você carrega tem uma origem, uma ferida não resolvida. Provavelmente foi um primeiro golpe, uma rejeição original tão devastadora, que você fez um juramento secreto consigo mesmo. Nunca mais se expor. Nunca mais dar a alguém a munição para te machucar daquela maneira. E esse juramento, feito para proteger você, começou a construir algo. Começou a soldar, uma a uma, as placas de aço da sua armadura emocional. Cada não recebido, cada humilhação silenciosa, cada vez que você se sentiu pequeno ou inadequado, foi convertido em mais uma camada de proteção. No início, essa armadura foi sua maior aliada. Ela te protegeu dos golpes. Ela te permitiu seguir em frente quando tudo doía. Ela endureceu sua pele para o mundo. Mas o tempo passou, as batalhas mudaram, e você nunca tirou a armadura. Você começou a dormir com ela, trabalhar com ela, tentar se relacionar com ela. E é aí que o mecanismo de autodefesa vira a sua cela. A crença se enraizou de tal forma que você nem a questiona mais. Sentir é sinônimo de fraqueza. E fraqueza é sinônimo de destruição. Então você sufoca tudo. Sufoca a dúvida, o medo, a tristeza, a necessidade, o desejo mais puro. Você acredita que essa é a definição de força. Mas a verdadeira revelação, a que vai mudar tudo, é esta. A mesma rigidez que te faz sentir seguro e impenetrável no mundo dos negócios, das competições, das disputas masculinas, é exatamente o que te torna previsível, frio e intocável no território do desejo. As mulheres não se apaixonam por fortalezas. Elas podem admirar uma fortaleza, respeitar sua solidez, mas o que as atrai, o que as faz querer ficar, é a vida que pulsa dentro dela, o calor que emana das frestas, a prova de que há um ser humano, não uma estátua. A consequência prática dessa armadura permanente é cruel. Você deixou de ser um homem para se tornar um monumento à sua própria dor. E ninguém abraça uma estátua. Elas ficam de pé, sozinhas, imponentes e cada vez mais frias, enquanto a vida, os toques, os cheiros e os amores passam por elas sem deixar marca. Você se protegeu tanto do sofrimento que se blindou também da vida. Essa é a prisão invisível. E a chave está no lugar que você mais teme olhar. Para entender a solda que mantém cada placa dessa armadura no lugar, você precisa voltar ao momento em que o primeiro pedaço de ferro foi forjado. Não foi uma escolha consciente, foi um instinto de sobrevivência. Revisite aquele momento, ou aquela série de momentos, em que a dor de se expor e ser rejeitado ficou tão insuportável que você tomou uma decisão subterrânea. A dor do isolamento seria menor, mais administrável. Pode ter sido o bullying na escola, onde a zombaria dos outros marcou a primeira cicatriz pública. Pode ter sido a indiferença de um pai, cujo amor parecia condicional ao seu desempenho. Pode ter sido a primeira paixão, onde você ofereceu seu coração ingênuo e o viu ser tratado como algo banal. A facada da rejeição cortou fundo, e no calor daquele sofrimento, você jurou, no silêncio da sua alma, nunca mais se colocar naquela posição. Esse é o erro fatal que fundamenta tudo. Você confundiu sobrevivência emocional com vida plena. Você parou de sangrar, mas também parou de sentir o sangue correndo nas veias. A estratégia da criança ou do adolescente machucado foi adotada como filosofia de vida pelo homem adulto. E a partir desse juramento, você começou a operar numa economia emocional de escassez. Você passou a tratar afeto, atenção e, principalmente, vulnerabilidade como os recursos mais preciosos e finitos que possui. Para não desperdiçá-los, você os tranca a 7 chaves. Você acreditou no mito do homem-rocha, a ideia de que seu valor, especialmente para uma mulher, está diretamente ligado à sua impassibilidade. Que você deve ser um penhasco inabalável contra o qual as ondas das emoções dela possam quebrar. Mas essa é uma imagem estática, morta. Pergunte-se, com honestidade brutal, quando foi a última vez que você compartilhou uma dúvida genuína, um medo que não fosse grandioso ou uma falha simples, com alguém, sem imediatamente justificá-la, minimizá-la ou embrulhá-la num discurso de superação?
Esse teste simples revela o nível do seu encapsulamento. O pior é que essa economia de escassez gera uma transferência inconsciente e devastadora. Você não está mais vivendo no presente. Você está projetando a ferida do passado em todas as mulheres que encontra. Você não vê ela. Você vê, sobreposta nela, o fantasma de todas aquelas que disseram não, que riram, que foram embora. Você reage ao fantasma, e ela, que está ali presente, recebe uma reação fria, defensiva, calculada. Ela sente que está lutando contra um inimigo invisível, e sem entender por quê, ela se retrai ou revida. A mudança de percepção que você precisa fazer agora é fundamental. Ela não é sua inimiga. Ela é, potencialmente, a primeira testemunha do seu desarmamento. A pessoa que poderia olhar para sua cicatriz mais antiga e, ao invés de desgosto, dizer: "Isso não me assusta. Isso te fez quem você é." Mas para que ela possa fazer isso, você precisa primeiro parar de ver nela a reencarnação daquela que te machucou. O passado prende você com correntes de ferro, mas a trava está nas suas mãos no presente. Essa armadura forjada para a sobrevivência torna-se então o maior obstáculo para o que você mais deseja, a conexão genuína e o desejo autêntico. Vamos desconstruir um dos maiores equívocos, a ideia de que você é rejeitado por ser o cara bom. O problema nunca foi a sua bondade. O problema é a sua previsibilidade. A armadura tornou cada um dos seus gestos, cada frase, cada intenção, totalmente previsível e seguro. Você se move dentro de um script rígido de comportamento correto. E o desejo feminino, em seu nível mais profundo e inconsciente, não se alimenta de correção. Ele se alimenta de vida, e a vida requer um mínimo de risco, uma ponta de incerteza, a possibilidade de algo genuíno e inesperado emergir. A sua armadura elimina todo o risco. Ela também elimina a surpresa, a espontaneidade e, por consequência, a faísca do desejo. Pense nisto. O soldado em uniforme impecável, parado na sentinela, é respeitado por sua disciplina. Mas é o homem que volta do campo de batalha, com a poeira nas botas, as marcas de cansaço no rosto, a história nos olhos e uma vulnerabilidade contida na voz ao contar o que viveu, que se torna uma figura desejada. Ele não é apenas forte, ele é humano. E a humanidade, com suas texturas e contrastes, é o verdadeiro terreno da atração. Isso nos leva ao paradoxo central da conexão autêntica. Ela só pode acontecer no espaço raro onde duas vulnerabilidades se encontram. Não duas fraquezas, mas duas humanidades conscientes de sua própria imperfeição. É o encontro de dois seres reais, não de duas performances. A sua armadura cria um monólogo, não um diálogo. Quando você está encapsulado, ela não conversa com você. Ela conversa com a sua persona, com o personagem do homem controlado e inabalável. A pessoa real por trás dessa fachada, com seus medos, seus desejos contraditórios, seu humor único, permanece invisível e, por isso, faminta. O fator-chave que você precisa internalizar é este: a atração não é gerada pelo que você esconde com maestria, sua suposta força total, mas pelo que você ousa mostrar com discernimento, sua humanidade em ação. Os sinais de que você está operando a partir dessa prisão de aço são sutis, mas devastadores. Observe sua linguagem corporal, a postura rígida demais, o sorriso que não chega aos olhos, o olhar controlado que analha mais do que se entrega. Observe sua fuga para o racional, a necessidade de transformar toda conversa emocional em um debate lógico, toda expressão de sentimento em um problema a ser solucionado, como se as emoções fossem falhas de um sistema que precisa de conserto. E há a maldição da competência, a incapacidade total de dizer não sei, estou com medo, ou eu preciso de você. Você acha que essas frases te diminuem, quando, na verdade, são portas de entrada para a intimidade. A consequência imediata de tudo isso é que ela se sente profundamente sozinha ao seu lado. Ela pode estar fisicamente com você, mas emocionalmente está diante de um muro alto e liso. E o desejo, você deve entender isso, não sobrevive na solidão a dois. Ele morre de inanição, por falta de troca real. A dinâmica que você acreditava ser protetora é, na verdade, a que garante sua rejeição. A saída, portanto, não é demolir violentamente a armadura. Isso geraria apenas pânico e exposição traumática. A saída é criar o primeiro racho. Um racho controlado, estratégico, por onde a luz de dentro possa começar a escapar. O primeiro passo é desmontar, de uma vez por todas, a equação fatal que rege sua vida. Vulnerabilidade igual a derrota. Essa é uma lógica de guerra, não de conexão humana. A revelação é que a verdadeira força não está na ausência de medo, mas na decisão consciente de agir com integridade apesar do medo. Mostrar uma falha, uma limitação, um momento de dúvida, não é um ato de fraqueza, é um ato supremo de coragem. É você dizendo, eu tenho isso, e mesmo assim eu estou aqui. Esconder a falha, fingir uma perfeição que não existe,
Isso sim é um ato de medo. Medo da descoberta, medo da rejeição. Use a metáfora do vulcão. O que há de mais magnético e poderoso em um vulcão não é a rocha sólida e fria que forma sua cratera. É o calor que emana de suas entranhas, o vapor que escapa das fumarolas, a prova inequívoca e perigosa de que há fogo lá dentro, de que há uma força vital pulsante. A natureza não nos ensina sobre rigidez eterna, ela nos ensina sobre resiliência através da flexibilidade. Uma árvore jovem e flexível dobra-se com o vento forte e sobrevive à tempestade. A árvore velha e rígida racha. A lei da vida é a adaptação, não a impenetrabilidade. Então, como criar esse primeiro racho de forma inteligente? Através do que podemos chamar de discurso da cicatriz. Atenção, isso não é despejar traumas, abrir feridas sangrantes ou buscar piedade. É uma técnica de exposição estratégica. Trata-se de compartilhar uma pequena fratura já curada, uma história de superação que revela a textura da sua jornada, não o sangue do seu sofrimento. Um método simples de 3 etapas. Primeiro, identifique uma imperfeição segura. Algo que você já superou, uma dificuldade do passado que hoje você consegue olhar com certa distância e que teve uma lição clara. Não é a sua ferida aberta mais profunda, é uma cicatriz. Segundo, conte como uma história, não como uma queixa. A estrutura é: houve um tempo em que eu enfrentei palachice. Foi difícil porque Aberizerus Shenvanda. Foi difícil porque Tialbzimond. Foi difícil porque Aberu. Aldenisingvengas. Foi difícil por Tios. Foi difunutielfons. Foi difícil manter Tengiostuningos. Foi Tfangerfon. O que eu aprendi com isso foi Laigloberze. O foco está na lição e no crescimento, não no vitimismo. Terceiro, sempre volte para o presente. Conclua mostrando como essa experiência o tornou quem você é hoje, mais sábio, mais compreensivo, mais determinado. O efeito disso é transformador. Isso não te diminui. Isso te humaniza. Tira você do pedestal de estátua perfeita e o coloca no chão, ao lado dela, como um ser que viveu, sofreu, aprendeu e cresceu. E o humano, em sua verdade crua, é irresistível. Pratique também o poder magnético do não sei. Deixe essas frases entrarem no seu vocabulário. Não sei a resposta para isso. Não tenho certeza. Isso que você disse me tocou de um jeito que ainda estou processando. Quando você admite não saber, você faz algo mágico. Você convida ela para o seu mundo. Você cria um espaço vazio, um vácuo que ela pode preencher com sua própria perspectiva. Você a faz se sentir necessária, inteligente, partícipe. Essa é uma reversão de poder silenciosa e profunda. O homem que não precisa fingir que sabe de tudo é o homem mais seguro da sala, porque sua segurança não vem de um disfarce de onisciência, mas de uma confiança interior tão sólida que pode admitir suas lacunas sem medo. Essa é a base da verdadeira autoridade masculina, a integridade de ser quem se é, não a performance do que se deveria ser. Esse processo de criar rachos é, na verdade, um renascimento. E todo renascimento requer uma morte simbólica. Você precisa se despedir da identidade do inquebrável. Essa persona foi uma ferramenta útil, uma aliada que te protegeu em tempos de guerra emocional. Mas agora ela é um fardo. Carregá-la é escolher a prisão conhecida em detrimento da liberdade assustadora. Entenda, o medo é natural. A prisão é opcional. O medo de se expor, de ser rejeitado novamente, nunca vai desaparecer completamente. A coragem não é a ausência do medo, é a avaliação de que algo é mais importante que ele, e o que pode ser mais importante do que a possibilidade de uma conexão real. Para iniciar essa transição da autopreservação rígida para a autenticidade flexível, você precisa de um exercício prático de observação. Todo dia, faça um balanço mental. Identifique um momento específico em que você usou a armadura. Pode ter sido uma resposta evasiva a uma pergunta pessoal, uma emoção que você engoliu, uma brincadeira que você não soltou por parecer muito soltão. Anote mentalmente. No dia seguinte, comprometa-se a agir com 10% mais abertura em uma situação similar. Não é sobre uma revolução barulhenta, é sobre uma infiltração silenciosa de autenticidade na sua própria vida. Essa autenticidade começa a se manifestar no seu corpo, antes mesmo de se manifestar nas suas palavras. É a linguagem do corpo desarmado. Desenvolva uma presença autêntica. Traga sua atenção para a respiração abdominal, profunda, que acalma o sistema nervoso e tira você do estado de alerta constante. Suavize o olhar. Permita que ele fique presente e receptivo, não apenas analítico ou vigilante. Libere os gestos. Deixe que seus braços se movam com naturalidade, sem ficarem colados ao corpo como uma defesa. E, talvez o mais importante, permita que o sorriso chegue aos olhos. Um sorriso apenas labial é um sinal de cortesia. Um sorriso que ilumina o rosto inteiro é um sinal de entrega momentânea.
Pare de policiar cada uma das suas reações. Se algo é genuinamente engraçado, ria com o corpo todo. Se algo é comovente, fique em silêncio, absorva a emoção, permita que ela te toque e mostre isso numa expressão facial contemplativa. A consistência emocional que você deve buscar não é a de ser sempre leve ou positivo, é a de ser real. Uma raiva genuína, expressada com assertividade e não com violência, é infinitamente mais conectiva e respeitável do que uma gentileza falsa e ressentida. A raiva real estabelece um limite. A gentileza falsa estabelece um muro disfarçado. Em cada interação, especialmente com uma mulher que desperta seu interesse, você se depara com uma escolha primordial que define tudo, a escolha entre se proteger ou se conectar. Por anos, décadas talvez, a armadura fez a escolha por você. Era a opção automática, o piloto automático da defesa. A autenticidade é a escolha consciente e corajosa pela conexão. É você, olhando para o risco de se machucar, avaliando-o e decidindo que a possibilidade de um vínculo real vale a pena. O segredo para manter esse caminho sem se perder no medo é um reposicionamento mental fundamental. Entenda que a vulnerabilidade estratégica é uma oferta, nunca uma rendição. Você não está se entregando de bandeja. Você está, com discernimento, oferecendo um pedaço do seu verdadeiro eu. É um presente da sua humanidade. Se esse presente for rejeitado, menosprezado ou maltratado, a perda não é sua. A perda é dela. Ela perdeu a oportunidade de conhecer alguém real. Você, ao ter a coragem de oferecer, permanece íntegro. Sua integridade não depende da aceitação do outro. Ela depende da sua fidelidade a si mesmo. Essa é a transição final, de um homem que busca aprovação externa para se sentir completo, para um homem que se oferece a partir de uma completude interna. O aço da autodefesa não é jogado fora, é reciclado, transformado na espinha dorsal flexível e forte da sua integridade. Quando você opera a partir desse lugar de autenticidade desarmada, algo mágico e profundamente estratégico começa a acontecer. A atração deixa de ser um quebra-cabeça a ser solucionado e se torna uma consequência natural. A verdade, por mais simples que seja, é eletrizante. A performance, por mais elaborada, é entediante. Ela, com seu radar emocional apurado, percebe a diferença no instante. Ao lado do homem desarmado, não do homem fraco, mas do homem real, ela pode finalmente relaxar. Ela não precisa gastar energia decifrando códigos, interpretando jogos de poder ou tentando derrubar muralhas. Ela pode baixar a guarda também. E nesse espaço de dupla vulnerabilidade consentida, a vida acontece. A dinâmica de poder, que antes era uma tensão constante de quem controla mais, se inverte silenciosamente. O poder verdadeiro deixa de residir no controle rígido e passa a residir na liberdade autêntica. A liberdade de ser quem você é, sem máscaras, atrai como um imã porque é rara, é corajosa e é a única base possível para uma conexão real. Ela aplica, de forma totalmente inconsciente, um novo teste. Não é mais o teste arcaico de quanto você aguenta ou quão forte você é. É o teste do espelho. Ela observa, nos detalhes mais sutis, as suas palavras vêm de um roteiro decorado ou elas nascem espontaneamente de um lugar real dentro de você. Os seus olhos estão presentes, conectados com os dela, ou estão distantes, analisando o ambiente, calculando a próxima jogada? A sua energia é de alguém que está ali, inteiro, ou de alguém que está projetando uma imagem? O teste inconsciente é: quanto de vida genuína este homem irradia? Quando você passa nesse teste, quando sua presença é autêntica e carregada de vida própria, algo fundamental muda na percepção dela. Ela não sente que conquistou um troféu, um símbolo de status ou um provedor. Essas são transações. Ela sente que encontrou um parceiro, alguém com quem pode compartilhar a experiência humana em sua plenitude. E esse sentimento de encontro, de reconhecimento mútuo, é o combustível do desejo mais profundo, autêntico e duradouro que existe. É aí que a sedução se transforma. Ela deixa de ser uma técnica manipulativa que você usa para extrair validação, atenção ou sexo. Torna-se a expressão natural e espontânea do seu interesse genuíno. Você a elogia não porque leu em algum lugar que elogios funcionam, mas porque há algo nela, um brilho no olhar, uma inteligência numa frase, uma gentileza, genuinamente te tocou e você quer celebrar isso. Você flerta, não como um jogo de xadrez emocional com vencedores e perdedores, mas como uma celebração lúdica e respeitosa da tensão gostosa e natural que existe entre um homem e uma mulher. A consequência prática dessa mudança de postura é profunda. Você para de buscar aprovação e começa a oferecer experiência. Você não está mais na posição de suplicante, tentando provar seu valor. Você está na posição de um homem que tem uma riqueza interna para compartilhar, sua presença, sua atenção,
sua autenticidade, sua visão de mundo. E experiência, você deve entender, é o que as pessoas realmente desejam e buscam. Bens materiais são transitórios, elogios vazios esvanecem, mas a experiência de ser verdadeiramente visto e de conectar-se com alguém real é um tesouro que fica. Essa é a economia emocional da abundância, que substitui a escassez da armadura. Portanto, entenda que a jornada não termina com você frágil e exposto, mas com você íntegro e flexível. A armadura não some, ela se transforma. Você não se torna fraco, você se torna adaptável. O aço rígido da autodefesa, fundido no calor das suas escolhas corajosas, é remodelado. Ele deixa de ser uma carapaça externa que isola e passa a ser a espinha dorsal interna da sua integridade, uma estrutura que sustenta, mas que permite movimento. Você ainda tem limites, sim, mas agora eles não são os muros altos de uma fortaleza vazia, são as fronteiras claras e saudáveis de um território rico e habitado. Eles protegem seu núcleo autêntico, não uma persona. A metáfora final é esta. Você era uma estátua de aço, imponente e solitária sob a chuva, refletindo um brilho frio. Agora você é a terra depois da chuva. Rico, fértil, escuro, cheio de potencial e de vida pronta para brotar. A terra pode ser marcada pela enxada, pode ter suas camadas revolvidas, mas nunca é destruída. Ela integra, transforma e se regenera. Essa é a resiliência verdadeira. Tudo isso atende ao desejo implícito mais profundo de todo homem, que não é ser invulnerável, mas ser visto em sua totalidade, fortalezas e fraturas, luz e sombra, e ainda assim ser aceito. Ao se desarmar estrategicamente, você finalmente emite o convite que nunca é dito em voz alta, mas que ressoa no nível mais primordial. Veja-me. Este sou eu. E se você tiver coragem, venha como você é também. Esse convite silencioso é o ápice do magnetismo humano. Não é um truque de atração. É uma declaração de coragem. E a coragem, a vontade de ser real em um mundo de máscaras, é a coisa mais poderosa e, sim, a mais sexy que existe. O primeiro passo para fora da prisão é sempre o mais intimidador. Portanto, comece pequeno. Hoje, escolha uma pessoa segura, um amigo de verdade, um irmão, um familiar próximo. E compartilhe algo pequeno, mas real. Algo que não seja dramático, mas que seja verdadeiro. Um medo bobo sobre um projeto. Uma esperança secreta para o próximo ano, um simples cansaço do ritmo da vida. Não espere uma solução ou um elogio. Apenas observe o que acontece, não na reação dela, mas dentro de você. Observe aquele frio na barriga antes de falar, a leveza no peito depois de ter dito, o estranho alívio de não estar carregando aquilo sozinho, mesmo que por um instante. Esse frio, essa leveza, esse é o som das correntes se partindo. É o som do homem voltando para casa, para dentro de si mesmo. Você passou a vida acreditando que precisava construir muralhas para proteger o tesouro. O segredo que ninguém te contou é que o tesouro é a sua vulnerabilidade aceita. A coisa mais preciosa que você tem não é sua força impassível, é sua sensibilidade consciente. A armadura nunca protegeu nada de valor. Ela apenas escondia o ouro sob toneladas de aço frio e pesado. A jornada agora não é de construção, mas de escavação. De voltar ao núcleo, ao sangue quente, ao coração que bate, que tem medo, que deseja, que se comove, que é humano. É ali, nesse território vivo e pulsante, que o desejo verdadeiro mora e atrai seu igual. É ali que ela sempre quis te encontrar. E mais importante, é ali que você sempre precisou se encontrar. O guerreiro não é aquele que nunca cai. É aquele que, tendo caído, tem a coragem de ficar de joelhos, respirar fundo, sentir a dor por completo. E então, especialmente então, levantar a mão e oferecê-la a alguém. Essa mão aberta, não mais fechada em punho ou protegida por uma manopla de ferro, é a sua maior vitória. É o fim da guerra contra você mesmo. E o início de tudo.